Quem é o Espírito Santo para você? Como você o entende? O Espírito Santo é uma pessoa ou uma força impessoal? O que as Escrituras dizem sobre isso? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical e superintendente. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos de 2025, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 9. Quem é o Espírito Santo? O textuário vai nos dizer assim: Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática vai nos dizer assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 26, capítulo 16, versículo 7 ao 14. Objetivos da lição: mostrar o Espírito Santo como o Consolador, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo e identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Introdução na revista. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. A palavra-chave é Espírito Santo. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que os slides que está aparecendo aqui do lado e o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo sem nenhum custo para que você, professor, possa usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o Consolador. Subtópico 1, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa passagem é no grego allos e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o espírito fosse uma força ativa e impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual diferente. O dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não héteros. No Evangelho de João 14,16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está falando com os discípulos e preparando o coração deles para a sua partida. Ele promete que quando for para o Pai, não vai deixá-lo sozinho. Esse outro consolador é o Espírito Santo. O termo outro
No original grego, halos significa outro do mesmo tipo, ou seja, alguém tão incrível quanto Jesus, mas que não estaria limitado a um corpo físico. Enquanto Jesus estava com os discípulos em carne e osso, o Espírito Santo estaria dentro deles, trazendo consolo, força, direção para sempre. Jesus não nos deixa na mão. Ele enviou o Espírito Santo para ser nosso ajudador, ser guiando, fortalecendo, lembrando tudo que ele nos ensinou. É como se tivéssemos um conselheiro particular divino sempre disponível. Subtópico 2, o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da proposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o consolador. O consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. João capítulo 16, versículo 7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Aqui Jesus está dizendo algo que não, na época deve ter soado meio estranho para os discípulos. Gente, é melhor que para vocês que eu vá embora. Aí, como assim? Eles estavam acostumados a ter Jesus ali ensinando, curando, fazendo milagres, mas como poderia ser melhor ele ir embora? A resposta está no Paracleto, que significa consolador, ajudador, advogado. Jesus estava limitado pelo corpo físico, mas o Espírito Santo poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo, dentro de cada um que crê. Ou seja, a presença de Deus não estaria mais só ao lado deles, mas dentro deles. Jesus estava dizendo algo tipo: calma, não se desesperem. Quando eu for, vou mandar alguém para que vai estar com vocês o tempo todo, fortalecendo, ensinando e guiando vocês. Esse alguém é o Espírito Santo, nosso companheiro fiel e na caminhada da fé. Subtópico 3, seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. As 5 ocorrências, tá? João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, Paracleto, para que fique convosco para sempre. Então, aqui Jesus promete o Espírito Santo como aquele que estará sempre com os discípulos, como conselheiro, ajudador e consolador. João 14,26, mas aquele consolador, Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é apresentado como o mestre, aquele que lembra os discípulos das palavras de Jesus. Jesus foi o rabino e mestre aos discípulos. Agora, o Espírito Santo assumirá essa função. Os discípulos muitas vezes entendiam mal o que Jesus disse e fez. Quando o Espírito Santo vier, ele os ajudará a lembrar. Então, eles podem entender, interpretar corretamente para a igreja o que Jesus tinha ensinado a eles. Em breve, eles estarão avaliando as palavras de Jesus à luz da sua crucificação, ressurreição e ascensão. Nós acreditamos que o Espírito Santo supervisionou o desenvolvimento da doutrina apostólica, que interpretou o próprio ensinamento de Jesus e foi transmitido a nós nos livros do Novo Testamento. O Espírito Santo não nos traz uma nova revelação. Em vez disso, ele representa Jesus e deixa claro o ensinamento de Jesus. Assim como Jesus representava o Pai e tornava claros os ensinamentos do Pai. João 15, 26.
Mas quando vier o Consolador, Paracleto, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, aqui o Espírito Santo é aquele que dá testemunho sobre Jesus. A função do Espírito é de testificar sobre Jesus e de perto relacionar e lembrar aos discípulos que Jesus ensinou. Uma vez que a palavra Paracleto pode ser uma palavra legal, é particularmente apropriada ao lado de outra palavra do reino jurídico. Martírio, confirmar, testificar algo com base no conhecimento ou crença pessoal, testemunhar, ser uma testemunha. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracleto, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Jesus reforça que sua partida é necessária para que o Espírito Santo venha. Embora os discípulos não tenham entendido até mais tarde, o tempo de Deus de enviar o Espírito foi muito esperado, mesmo nos tempos dos profetas. Mas, de acordo com a programação de Deus, Jesus tinha que ser glorificado primeiro. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado, ou seja, o Paracleto, para com o Pai, Jesus Cristo e justo. Aqui o termo não se refere ao Espírito Santo, mas a Jesus, que intercede por nós diante do Pai. Em 4 passagens, Paracleto refere-se ao Espírito Santo, enviado para consolar, ensinar, guiar os discípulos. Em 1 João 2:1, o termo se refere a Jesus Cristo, que é o nosso advogado diante de Deus. Ou seja, tanto Jesus quanto o Espírito Santo atuam como paracleto em nossas vidas, um intercedendo no céu e outro guiando a gente aqui na terra. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Tópico 2, sua deidade, atributos e obras. Subtópico 1, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, versículo 7, com Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 9. Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. A deidade do Espírito Santo significa que ele não é apenas uma força, uma influência, mas Deus. Assim como o Pai e o Filho, ele tem atributos divinos, age como Deus e é tratado como Deus nas Escrituras. Um versículo-chave sobre isso é Atos 5, versículo 3 e 4, onde Pedro confronta Ananias. Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro deixa claro que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus, mostrando que o Espírito Santo não é uma mera energia ou poder, mas uma pessoa divina. Como sabemos que o Espírito Santo é Deus? Ele age como Deus, inspirou a Bíblia, convence o mundo do pecado, da vida. Ele é tratado como Deus, ele faz parte da Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É chamado de Senhor. O Espírito Santo não é só uma força ou um ajudante, ele é Deus presente em nós. Ele nos ensina, consola, guia e fortalece, mostrando que Deus está bem pertinho, sempre ao nosso lado.
Sobre o tópico 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito a fonte de poder e milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração do ser humano e é conhecedor do futuro, e isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Um atributo refere-se a uma característica ou qualidade que define uma pessoa ou coisa. Quando se trata do Espírito Santo, esses atributos descrevem sua essência divina, seus propósitos e como ele interage com a criação. Essas qualidades fornecem aos crentes uma compreensão mais profunda da natureza do Espírito Santo e de seu papel em suas vidas. Ele tem os atributos de Deus, onisciência, ele sabe todas as coisas, onipresença, ele está em todos os lugares, eternidade, ele sempre existiu. Em toda a Bíblia, o Espírito Santo é descrito como um participante divino ativo no plano divino de Deus. Seus atributos revelam não apenas seu poder e presença, mas também seu caráter, guiando e capacitando os crentes em sua jornada espiritual. Subtópico 3, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus, dá a vida eterna, guia o seu povo. É o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes. É o autor do novo nascimento, da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. As obras do Espírito Santo mostram que ele faz na vida das pessoas e no mundo. Ele não é apenas um espectador, mas está sempre agindo, transformando, ensinando e guiando. Vamos ver algumas das principais obras dele? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:8, ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquele momento em que a gente percebe que fez algo errado e sente o peso na consciência? Isso é a obra do Espírito Santo. Ele nos mostra o que está errado e nos leva ao arrependimento. Ele nos regenera e nos dá uma vida nova. Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo transforma essa pessoa de dentro para fora. Ele não faz só uma reforma, ele dá uma vida nova. Ele habita em nós. Se você entregou sua vida a Deus, então o Espírito Santo mora em você. Ele não vem só de visita, ele faz morada. Ele nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Sabe quando você lê a Bíblia e do nada um versículo faz todo sentido? Ou quando lembra de um ensinamento bíblico bem na hora que precisa? Isso é obra do Espírito Santo. Ele nos guia e nos dá direção. Ele não só nos salva, mas também nos mostra como viver. Ele é o nosso GPS espiritual, nos guiando pelo caminho certo. Ele nos fortalece e nos dá poder. O Espírito Santo não só nos transforma, mas também nos capacita. Ele dá coragem, força e ousadia para viver e compartilhar a fé. O Espírito Santo está sempre trabalhando na vida dos crentes. Ele nos convence, transforma, ensina, fortalece e guia. Ele não é um espectador distante, mas um ajudador presente, sempre pronto para nos levar
para mais perto de Deus. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras. Tópico 3: heresias antigas e novas. Subtópico 1: as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho e a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Tropicianos eram uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e macomai, falar mal, contra, eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Como nós já falamos sobre o arianismo até nesse assunto em outras lições passadas, vamos se concentrar nas outras seitas. A seita dos Tropicianos foi um grupo herético do século IV ligado a algumas ideias distorcidas sobre a Trindade e o papel do Espírito Santo. Eles surgiram dentro do contexto das discussões teológicas sobre a divindade do Espírito Santo. Os Tropicianos negavam que o Espírito Santo fosse Deus, considerando ele apenas uma criatura, uma espécie de servo do Pai e do Filho. Essa visão ia contra o ensino ortodoxo da Igreja, que defendia a Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo, todos igualmente divinos. Por causa dessas crenças erradas, eles foram refutados por grandes teólogos da época, como Basílio, que escreveu sobre a divindade do Espírito Santo e mostrou que ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. Os tropicianos foram um dos grupos que tentou diminuir a importância do Espírito Santo, negando sua divindade. A Igreja os considerou hereges porque essa ideia vai contra a doutrina da Trindade. Agora, os pneumatomacianos foram uma seita cristã do século IV, que surgiu em resposta a debates teológicos sobre a natureza do Espírito Santo. Eles defendiam que o Espírito Santo não tinha a mesma natureza divina que o Pai e o Filho, sendo inferior a eles, e os colocava em conflito com a doutrina da Trindade, que mais tarde foi formalizada no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. O termo pneumatomaciano vem do grego pneuma, que significa espírito, e macan, que significa destruidor ou aniquilador. Portanto, pode ser traduzido como destruidores do espírito. Essa heresia rejeitava a divindade plena do Espírito Santo, uma posição que foi condenada pela Igreja em vários concílios, particularmente no Concílio de Constantinopla, que afirmou a igualdade do Espírito Santo com o Pai e o Filho dentro da Trindade. Subtópico 2: as heresias na atualidade. O grupo religioso da Testemunha de Jeová é seguidor das antigas linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome como letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, isso é a Bíblia deles, tá, irmãos? Substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus e usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo". A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo como força ativa de Deus. As testemunhas de Jeová têm uma visão distinta sobre o Espírito Santo, que difere das doutrinas tradicionais no cristianismo. Elas
consideram o Espírito Santo não como uma pessoa da Trindade, mas como uma força ativa de Jeová. Para eles, o Espírito Santo não é um ser pessoal, mas uma energia, um poder usado por Deus para realizar a sua vontade. Vamos falar alguns pontos-chave sobre a visão das testemunhas de Jeová em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo como força impessoal. As testemunhas de Jeová rejeitam a doutrina da Trindade, que ensina que o Espírito Santo é uma pessoa divina, coigual ao Pai e ao Filho. Elas acreditam que o Espírito Santo é simplesmente a força ativa de Deus, um poder que ele usa para realizar sua vontade, mas sem ser uma pessoa separada. Negação da divindade do Espírito Santo. Elas não acreditam que o Espírito Santo seja uma parte de Deus ou tenha uma existência própria e independente. Em vez disso, consideram que ele é a manifestação do poder de Deus, usado para guiar e capacitar o Espírito Santo. Refutação das Escrituras que indicam a personalidade do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová interpretam certas passagens bíblicas que sugerem a personalidade do Espírito Santo de maneira diferente da tradição cristã. Por exemplo, quando as Escrituras falam que do Espírito Santo como falando ou ensinando, elas entendem essa expressão como metáforas ou figuras de linguagem, não como indicações de personalidade. O Espírito Santo não é uma pessoa separada na Trindade. Como mencionado, uma das principais diferenças doutrinárias da testemunha de Jeová em relação a outras tradições cristãs é a rejeição da Trindade. Para elas, a ideia de que o Espírito Santo é Deus coeterno e coigual com o Pai e o Filho é uma heresia. Elas acreditam que a doutrina da Trindade foi desenvolvida mais tarde na história da igreja e não está presente nas Escrituras. Em resumo, os TJs rejeitam as tradições cristãs que reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa divina e coigual com Deus Pai e Deus Filho, tratando-o, em vez disso, como uma energia ou poder impessoal usado por Jeová para executar suas ordens. Subtópico 3. O Espírito Santo em outras religiões. Em outras religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus: "Sou para vós o mesmo de Alá", para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa de que Jesus fez sobre a vida do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor, ilustre com Paracletos. Assim, incluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periclitose não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. No Islã, a visão sobre o Espírito Santo é bem diferente de que temos em muitas tradições cristãs. Para os muçulmanos, o Espírito Santo é geralmente associado ao anjo Gabriel. No entanto, eles não veem Gabriel da mesma forma que os cristãos veem o Espírito Santo. Porque no Islã, o Espírito Santo não é uma entidade divina ou uma parte de Deus. Na verdade, o Islã enfatiza que Deus
é único, ou seja, lá, e qualquer ideia de dividir ou associar algo de Deus como a Trindade cristã é completamente rejeitada. Os muçulmanos acreditam que o anjo Gabriel foi enviado por Deus para transmitir suas mensagens aos profetas, como fez com o profeta Maomé ao revelar o Alcorão. Então, enquanto no cristianismo o Espírito Santo tem um papel ativo em guiar e ensinar os fiéis, no Islã a ideia de um Espírito Santo é mais ligada à ideia de um mensageiro ou força que transmite a vontade de Deus, mas sem ser uma pessoa divina por si só. Essa diferença é importante porque o Islã rejeita a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e acredita que Deus é absolutamente uno e indivisível. Assim, o Espírito Santo, como muitos cristãos entendem, não existe na teologia islâmica da mesma forma. Sinopse 3 diz assim para gente: os arianistas, tropicianos e pneumatosianos procuraram enfraquecer ou absorver o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. A conclusão na revista diz assim: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. A obra do Espírito Santo na vida de um crente é fundamental para a vida cristã. Seus atributos capacitam os crentes a viver vidas justas, guiando-os em sua jornada espiritual e equipando-os para o serviço no reino de Deus, desde confortar os aflitos até capacitá-los a testemunhar com ousadia. O Espírito Santo é uma parte indispensável da experiência cristã. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo IBD. A paz do Senhor a todos.